Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos sair da cronologia mais uma vez, porque este é um vídeo especial em homenagem ao Halloween. Eu sei que no ano passado eu já fiz um vídeo contando a história dessa data, mas eu gosto tanto dessa história que eu resolvi contar mais uma vez, agora com algumas edições. E eu também fiz um poema novo em homenagem ao nosso tão querido Halloween. Vamos lá? Primeiramente, qual que é a origem do Halloween? Os historiadores acreditam que a origem do Halloween tenha sido o Samhain, um festival praticado pelos celtas. Ele celebrava o começo de um novo ano e o final do verão. O Samhain tinha também um significado místico, porque os celtas acreditavam que durante o festival, que acontecia no dia 1º de novembro, a barreira que separava o mundo dos mortos do mundo dos vivos se quebrava, ou seja, deixava de existir. Sendo assim, os mortos do último ano poderiam vagar pela terra. Durante o Samhain, os celtas faziam grandes fogueiras e acendiam lanternas, que tinha como função manter os mortos longe dos vivos. O Samhain também era marcado por uma grande fartura, que servia para celebrar a colheita, que os abasteceria durante o inverno e também para homenagear os mortos. Mas e o Halloween? Surgiu como? Bom, não se sabe exatamente quando o Halloween surgiu, mas foi aí em algum momento entre os séculos XIV e XVIII. E ele está totalmente relacionado com a cristianização de países como o País de Gales, Irlanda e Escócia. Durante a cristianização dos países europeus, a Igreja Católica tinha uma prática muito comum, que era criar festividades cristãs nas mesmas datas em que os festivais pagãos eram realizados. Isso servia para apagar todos os traços da antiga religião. E durante a Alta Idade Média, a Igreja Católica tinha uma festividade chamada All Saints' Day, que em português fica Dia de Todos os Santos. Ela era celebrada em maio, na época em que os romanos celebravam um festival para afastar os maus espíritos. Até que, no século VIII, o Papa Gregório III mudou essa data para o dia 1º de novembro, a exata data em que o Samhain era celebrado. No princípio, All Saints' Day era uma festa só ali da Roma. Mas no século seguinte, o Papa Gregório IV, ele estendeu essa festa para todos os fiéis da igreja. E com isso, uma grande tradição se iniciou em países como a Inglaterra. No dia 1º de novembro, celebravam All Saints' Day, que é Dia de Todos os Santos. No dia 2 de novembro, celebravam All Souls' Day, que é o Dia dos Mortos, ou o Dia para orar pelos mortos. E o dia 31 de outubro acabou se tornando All Hallows Eve, que significa véspera do Dia de Todos os Santos. A celebração de 31 de outubro incorporou muitas tradições do Samhain. Por exemplo, no Samhain eram acesas fogueiras e lanternas que tinham como objetivo manter os mortos longe dos vivos. E em All Hallows Eve eram acesas fogueiras para guiar as almas ao purgatório e para evitar práticas como a bruxaria. Durante o Samhain, as crianças iam de porta em porta pedindo contribuições para a realização do festival. E em All Hallows Eve, crianças iam de porta em porta cantando e rezando, e elas recebiam um bolo como sinal que uma alma havia sido livrada do purgatório. Mas e por que a gente acredita nos monstros assim nessa época do Halloween? E por que a gente se fantasia? De onde vem isso? A crença em monstros no Halloween se deve ao fato de que os celtas acreditavam que os maus espíritos aproveitavam a presença dos mortos durante o festival e aproveitavam para fazer mal aos vivos. Então era muito comum as pessoas irem de porta em porta usando máscaras para não serem reconhecidas pelos seres malignos. Mas e o termo Halloween? De onde veio essa palavra? Bom, o termo Halloween vem da contração de All Hallows Eve, que fica Hallows Inn, Halloween. Bom, agora sim, como vocês já puderam perceber, o Halloween não surgiu nos Estados Unidos, mas ele é tão comum lá
Então, como é que ele chegou ali? O Halloween chegou aos Estados Unidos por volta do século XIX, através de imigrantes irlandeses, e hoje é uma das principais celebrações do país. E agora, eu vou ler o poeminha que eu fiz. No Halloween, essa época mágica vamos desfrutar. Fantasias engraçadas usar, histórias de terror escutar. Várias guloseimas degustar, a casa decorar. Nossos medos vencer, travessuras fazer. Sustos tomar, para casa doces levar. Muito gargalhar, com os amigos brincar. Aventuras viver. Halloween, que enorme prazer. As lanternas de abóbora acender. A magia em todo lugar. E a alegria está no ar. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e também da história dessa data tão famosa entre nós. Nós nos vemos no próximo. Tchau, pessoal!